Fala, minha gente, estamos no ar com o Prosa do Sul, o seu, meu, nosso podcast semanal. Sejam todos bem-vindos, você ligado na Rede Mundial de Computadores. Estamos começando mais um Prosa do Sul, fiquem todos à vontade e a gente vai iniciando mais uma entrevista hoje com um convidado muito especial. Mas antes queria deixar aqui, mandar um abraço aos nossos apoiadores, os nossos parceiros comerciais, a Valor Sul Engenharia e Negócios Imobiliários, também a Pousada Emerim, a AG Terraplanagem, a Enote, o Encontro de Operadores, também a WM Digital, Doca Estruturas Metálicas, Patrick Barbearia, a Vale Aventura, Jardinágio e também a VLX Telecom. São os parceiros comerciais aqui do nosso Prosa do Sul. E falando do nosso convidado hoje, ele que sabe tudo do futebol amador, não só aqui do extremo sul de Santa Catarina, mas também de todo o norte do Rio Grande do Sul, faz as transmissões, faz as narrações, fala do futebol, manja do nosso futebol amador. O nosso amigo Fabrício, amigo de longa data, seja bem-vindo, o canal do Fabrício, hoje aqui com a gente no Prosa do Sul. Daí, Fabrício, como é que tu tá, parceiro? Tudo bem, William? Tudo bem a todos que nos acompanham? Estamos bem, graças a Deus. Eu primeiramente agradecer o convite aí pra gente vir bater esse papo, falar um pouquinho da minha história com o futebol, né? Como tu disse, futebol amador, sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. A gente tá aí há alguns anos já fazendo e graças a Deus hoje viramos referência em transmissões esportivas, no jornalismo e no entretenimento esportivo aí, voltado ao futebol amador. Show de bola, Fabrício, quero te agradecer pela tua presença aqui, por dar essa moral pra gente, pelo teu sim ali, nós já tinha combinado, e a gente fica muito contente, né, tu que é daqui do Sombrio, né, vizinho aqui de Santa Rosa do Sul, e valoriza, né, o esporte, né, o esporte amador, o futebol amador e o esporte em si, né, porque o teu canal é voltado para não só pro futebol também. E vamos falar um pouquinho do nosso futebol amador. Estivesse narrando o Campeonato Municipal aqui de Santa Rosa. Como é que está o andamento? Agora foi encerrado. Isso. E vai começar o do Sombrio? Isso, já começou o do Sombrio, na verdade. Começou simultaneamente ali. Quando começou lá, estava na semifinal aqui. Mas eu fiz o campeonato inteiro aqui de Santa Rosa do Sul, desde o penúltimo fim de semana de março, ali, 22, 23, não lembro exatamente. O domingo que começou. E a gente fez ali toda a primeira fase, fez semifinal e final, enfim. Terminou, não sei exatamente quando está no ar esse programa, mas terminou dia 25 agora, no domingo, em Santa Rosa do Sul, aqui onde a gente está. Campeonato muito legal, um campeonato que eu já trabalhei outras vezes como repórter de rádio, quando o Cláudio Silva narrava futebol ainda, saudoso Cláudio Silva. E aí eu vinha pra cá, participava de jogos aqui, tanto aqui no centro, aqui no campo, no Manuel Nascimento da Rosa. Na época tinha o do São Cristóvão ainda, que hoje está desativado, mas parece que o ano que vem volta. Também lá na comunidade de Novo Horizonte, então sempre participando, e agora com o meu canal a gente veio fazer a transmissão. Campeonato muito legal, que terminou com o Cruzeiro campeão na categoria aspirantes e o Independente campeão na categoria titulares. Show de bola, Fabrício. E assim, vamos falar um pouco também lá do teu início, essa tua ligação com o esporte, que a gente já se conhece de longa data, e tu tá sempre tivesse nesse meio aí. Chegou a ideia de criar o canal, porque tu é conhecido por a galera dos boleiros aí, geral, né? O pessoal te conhece pelo teu trabalho. E a ideia tua aí do início até chegar hoje no sucesso que é o canal do Fabrício. Cara, tu sabe que tu já foi vereador, tu participou de reuniões de campanha com o candidato a prefeito na época, e tua mesmo, e eu já fui assessor de imprensa de político também, do Zênio Cardoso, na campanha e tal. E quando a gente ia para as reuniões, a gente via aquele discurso repetido, só que era para pessoas diferentes. E a fala era sempre a mesma. Mudava um tema ou outro, mas tu sabia exatamente o que ia ser dito em determinado tema. Tu provavelmente tinha os teus. Claro. O teu candidato a prefeito na época também tinha. E quando tu me faz essa pergunta, eu me lembro agora de todas as entrevistas que eu participei e eu contei a mesma história. Sim. Então eu tô enjoado dela já assim. Mas enfim, a gente conta, né? Cara, minha vida inteira foi futebol. Futebol. Ontem ainda brincando com um amigo meu lá, tava conversando que os 2 presentes de Natal e aniversário que eu ganhei na minha vida, 3 na verdade, porque teve carrinho no meio disso tudo também, mas foi bola de futebol e camiseta do Grêmio. Ou seja, era aquilo ali.
Sim. Nunca me deram uma prancha pra eu tentar surfar, nunca me deram um skate pra eu aprender a jogar skate, uma bola de basquete pra fazer outro esporte também, não tinha tamanho pra basquete, né? Mas sei lá, nunca. Sempre futebol. E aí a minha vida toda foi isso. E aí até 14, 15 anos eu tentei ser jogador. Aí não consegui, a qualidade também não era tanto assim. Além disso, o tamanho também já não ajudava. Fisicamente nunca fui muito bem. E eu sempre disse que o futebol ele precisa ser o prato de comida pro cara ser o jogador, né? Sim. Por isso que nas periferias, em favelas, saem tantos jogadores. Porque às vezes a última oportunidade, já que o Estado não dá o que eles precisam, a última oportunidade do cara para não entrar num caminho ruim é o futebol. Sim. Ou a arte, com a música, sendo ator e tal, enfim. E aí esses caras têm talento e têm a dedicação, eles não se importam de sair do Rio de Janeiro, por exemplo, e ir para Porto Alegre e ficar longe da família com 10, 11, 12 anos. E a gente aqui, convenhamos, a gente vive num paraíso, né? A gente tem tudo. A gente tem escola, a gente tem saúde, de um jeito ou de outro, mas tem nossos pais dando condições, a gente tem comida. Então não era o nosso prato de comida o futebol. Então é mais difícil chegar lá. Mas eu sempre tive uma veia para comunicação. E familiares meus, assim, aí contava piada, cantava em reunião de coisa de família e tal, e sempre ouvia aquele, tem que levar ele no Faustão, tem que levar ele no Gugu, antigamente, assim, sabe? Falando que tinha que levar e tal. E aí eu tinha aquela veia e gostava de assistir também, gostava de ver o repórter lá na Granja Comari, falando de seleção brasileira. Pô, Tino Marcos do Show, aqueles caras. Aí eu ouvia a Rádio Gaúcha, os caras setoristas do Grêmio, que é o time que eu torço. O cara tá lá no meio de todo mundo, de jogadores e tal, tem a informação. É isso aí que eu quero fazer. Se não der o futebol, eu quero ir pra isso, pro jornalismo. E fui. Aí, depois que terminei a escola, terminei com 16, ali pra 17 anos. Parei um tempo, fiquei trabalhando e tal. E depois, com 20 anos, entrei na faculdade de jornalismo. Acabei não concluindo ela, fiquei 2 anos na faculdade. Mas desde que eu entrei na faculdade, eu trabalhei com jornalismo até hoje. Desde os 20 até agora que eu tô com 41. Então, são 21 anos nesse ramo, mudando, indo para geral, fazendo assessoria de imprensa, mas tudo que eu fazia, de vez em quando, respingava pro futebol. Eu trabalhei no Jornal Amorim como repórter geral, fazia 7 matérias por dia, era uma correria louca, naquela época o jornal estourado, muita gente lia jornal ainda, e fim de semana, Cláudio Silva, de novo citando ele, vamos lá fazer um futebol, uma reportagem de futebol em tal lugar. Enfim, tive programa de rádio de esportes também, em rádio, na Rádio Mampituba, em Sombrio. E aí sempre fui trabalhando nisso, assim. Até que comecei a fazer de brincadeira umas transmissões com uma câmerazinha ruim, microfonezinho também meio chubrega. Aí fazendo eu e o Leandro Rodrigues, que tá estourado na comédia aí também, tá lá trabalhando com o Cris Pereira. Fazendo com ele ali, porque ele tinha os equipamentos, conhecia da técnica, até que um dia, ele disse pra mim, eu vou trabalhar em Araranguá na TV, não vou mais poder fazer, e a gente não narrava naquela época. A gente filmava o jogo e conversava durante o jogo. Era uma resenha mesmo, assim. E aquilo estourou, tinha jogo de 6 mil comentários no Facebook, ao vivo lá em Sombrio, no campeonato. E aquilo foi dando certo, foi ficando legal, fui me apegando, fui gostando. Até que daí ele disse isso, aí eu... Se tu me vender os equipamentos, fizer um preço bom, ele fez um preço de banana lá, parcelou bastante também a perder de vista, e aí eu comprei. Mas como eu disse, equipamentos ruins ainda, assim. E aí o meu irmão veio comigo, começou comigo, daí a fazer comentários e a gente fazer os jogos. Aí começou a pintar futsal em Turvo, aí futsal em Sombrio, daqui a pouco um jogo em Aranaguá, Meleiro, e a coisa foi andando. Em 2019... Aí eu tô fazendo alguns jogos do Campeonato Municipal com esses equipamentos e tal, e a AVM lá do Timbé me liga. Ó, Fabrício, eu sei que tem final esse fim de semana e tal, se tu quiser a gente tem a transmissão ao vivo toda pra ti. Tu só te preocupa em narrar e comentar o jogo aí, vender teus patrocinadores, e a gente leva os equipamentos aí e faz tudo. Tem microfone, tem câmera, tem tudo. Opa, vamos fazer já então. Mudou, um negocinho mais legal. E aí a gente fechou com eles, pagamos um valor lá pra eles, vendíamos patrocínio e tal, e eles foram pra lá. E aquele dia já me encantou também, aquela quantidade de equipamento, replay nos gols, aquilo eu não fazia, não tinha condição de fazer. E no amador era muito raro, né? A gente tava recém começando. E aí teve 4 finais no dia do Campeonato Municipal de Sombrio. 3ª e 2ª divisão de manhã, feminino e 1ª divisão à tarde. Tu sabe como é que é, porque tu narra rodeio, o cara sai com... Parece que tu sai com uma ferida na garganta, assim, por dentro. O diafragma fica dolorido. Isso. Muito gol e tal, e falando o tempo inteiro. E eu vendo o rádio. E o rádio tu não deixa silêncio.
Eu acho que o rodeio tem isso também, Sim, né? Não pode. Tu não deixa, porque o rádio, a imagem do rádio é a voz do locutor, do narrador. Sim. Então a minha escola sempre foi ali. E aí a minha narração hoje também é assim. Eu não deixo a imagem parada igual o narrador de TV às vezes deixa, às vezes 10 segundos, se agonia. Sim. Quem é do rádio se agonia vendo aquilo ali. Isso. E então machucou a garganta aquela vez, tudo, enfim. Mas saindo desse parênteses, voltando ali pro que a gente fez, aí a gente fechou uma parceria com a VM. Eu terceirizei eles ali e a gente que 2020 faz. O Campeonato Sombrio estava no segundo semestre, essa final já foi no final do ano. 2020 a gente faz o final do Praiano de futsal de Gaivota. E pá, dá muito certo e tal, e agora vamos tocar em frente. Aí vem a pandemia e fecha tudo. Aí não tem nada, não tem futebol, não tem esporte. Aí eu começo a fazer de casa uma espécie de podcast assim, só que por vídeo. Sim. Aí entrevisto o Aloysio lá na China. Entrevisto o Wendel, que estava no Corinthians na época, se eu não estou enganado. Não sei se ele estava no Corinthians ou no Inter, não lembro direito. E aí faço um monte de programa, conto história de gente daqui, Cipriano, Márcio Nunes, essa galera assim, me dá entrevista e dá bem legal. Aí quando a pandemia começa a arrefecer ali, que o esporte começa a ser liberado, mas de um jeito diferente, começou a ser em ginásio com portas trancadas, só entra jogador, só entra árbitro, não entra torcida. Aí eu falei com a TV Sul Catarinense na época, com a Grazi, que tá lá até hoje. E eu disse, vocês têm a faca e o queijo na mão. Quem gosta do esporte amador, gosta de ir ver, de assistir e tal. E não vai poder. E vai voltar. E tem familiares de jogadores, tudo. Vamos transmitir. Eles acharam legal a ideia, foram atrás dos patrocinadores, rendeu, fechei um valor com eles e fomos. E ali fizemos as transmissões do futsal. Aí depois abriu geral, daí já teve campeonato de campo, já com torcida e tudo. A gente começou a fazer. Aí no final daquele mesmo ano, 2021, há um desacerto meu com eles, assim, por uma questão de ideias do que a gente tinha que transmitir. E aí é onde eu pego esse canal que eu tava usando para fazer essas entrevistas que eu te falei de longe, por vídeo, que era Live Sport Clube. Mas eu achei meio manjado o nome, assim, já tava meio enjoado disso. E mudo para canal do Fabrício. Em novembro de 2021, com 700 inscritos tinha. E aí começa a transmitir final do Regional da Larme e final do Regional da LAVME. Para quem está acompanhando e não sabe, LARME é a Liga Atlética da Região Mineira, é o campeonato mais tradicional de futebol que a gente tem no sul de Santa Catarina, um dos mais tradicionais do estado, tem 75 anos já, e a LAVME aqui da região do Vale do Mampituba. E então fiz essas finais, deu super certo, estourou de audiência, ganhei da audiência, inclusive da própria TV naquele dia, no YouTube, obviamente, a TV lá tem Araranguá, a TV aberta, né? Mas no YouTube ganhamos deles também. E aí não paramos mais. Terminou aquele ano ali, no outro ano eu começo. Municipal de Sombrio, começo a fazer os regionais, não paro, vendo comercial e tal. E nisso eu ainda tô na Prefeitura de Sombrio, que eu comecei em 2013. E foi. Aí 2022 eu faço um planejamento financeiro com meus parceiros lá de Sombrio, da CP3. E aí eles disseram, o que tu quer? Daí eu disse, cara, eu quero uma hora viver disso, assim, e eu não quero bater na porta. E aí tu vai me entender agora também, eu não quero bater na porta do patrocinador todo jogo. Chato, dá 100, dá 200 pra eu transmitir o jogo lá, isso é chato. Eu quero ter um patrocínio por campeonato e talvez até um por ano. E aí eles me ajudaram a fazer o planejamento, quanto que eu queria ganhar, quanto que eu tinha que pagar para aquilo ali, quase que pagando para trabalhar, né? E aí tinha o salário da prefeitura, que era um bom salário. E aí foi, em 2022, aí mesmo que o canal engrenou, aí fechamos patrocínios fortes, empresas boas que entraram conosco ali, bons valores entrando no ano, ainda só para pagar custo, né? Não conseguia nada assim. E com a terceirizada, eu pagava eles por jogo daí. Pagava um valor por jogo e mais deslocamento, eles vindo do Timbé. Então, imagina o gasto disso, né? E no começo de 2023, já 2022 acontece isso, mas 2023 é onde eu tomo a decisão, mas o canal começa a atrapalhar o meu trabalho na prefeitura. E a prefeitura começa a atrapalhar o meu trabalho no canal. O canal cresce demais, começa a tomar muito espaço na minha vida. E aí, para desespero da minha esposa, um certo dia eu chego em casa e disse, sabe aquele salário que entra fixo no dia 30, se faça chuva ou faça sol? Não tem mais. Acabou. Como assim? Conversei com a prefeita. Fiquei nos 8 anos de Zênio e ainda fiquei 2 anos com a Gislaine ali em Sombrio, a atual prefeita, inclusive reeleita. E aí conversei com ela e disse, não, prefeita, hoje eu vivo um sonho e eu quero viver do sonho agora. Então eu quero viver disso. E aí a partir de 2023 eu comecei a viver do canal daí.
com esse mesmo planejamento financeiro, ampliando as vendas. Sim. Sempre que me colocaram em vendas nos veículos que eu trabalhei, eu passei trabalho. Seja na época que eu estava no jornal, na época que eu estava noutra rádio, lá em Sombrio. Sim. E eu sempre me achei ruim de venda. Não que hoje eu seja bom, mas é que eu nunca tive um projeto bom e que eu acreditasse. E o meu me deu esse oposto, deu essa diferença. É um bom projeto e que eu acreditei. E aí foi onde eu consegui chegar. Sim, e aí eu tô até hoje. Claro, e o teu canal tá estourado, eu acompanho ali, né, cara? Ele tomou uma proporção... Pra ter uma ideia, eu te falei dos 700 inscritos em 2021, eu termino 2022, de novembro de 2021 com 700 inscritos, a novembro de 2022 com 4 mil inscritos no canal, no YouTube. E hoje tá batendo 10 mil, tá faltando 100 e pouquinho. Quem tá acompanhando não for inscrito, segue, vai lá no canal do Fabrício. No canal do Fabrício. É isso aí. É igual a gente aqui, né, Fabrício? A gente iniciou, foi pro ar semana passada a primeira entrevista e vamos começar agora, né? É isso, tu te empolga, tu gosta, tu começa a comprar equipamento, a se preocupar com qualidade, tu começa a pensar como que eu vou fazer diferente, às vezes vou fazer um em outro lugar, na casa de um patrocinador, enfim... E aí tu começa a trabalhar em cima disso, vai ficar bom sempre. Sim. Se tu trabalhar preocupado com qualidade mais do que com ganhar dinheiro, e aí é uma coisa que a minha mulher me cobra também. Tu quer muito fazer as coisas legal e tal, mas e o dinheiro pegando, né? É isso aí. E claro, precisa, né? Tem que pagar as contas em casa, enfim. Mas tu se preocupar mais com a qualidade do que com o financeiro, e daí a qualidade vai te levar pro financeiro. Claro. Tu vai sempre fazer um trabalho bem feito. Vai caminhar junto, né? Vai chegar na frente que vai levar pro financeiro, né? Sempre. Vai sempre levar. E aí a narração, bom, tu já era A gente se conhece repórter. o quê? Faz 20 anos? Trabalhava no Tec. Eu trabalhei desde o na Tec. Construshop. Isso aí, já faz. Faz uns 20 já? Faz 20. Eu era repórter na época, a gente já conversava quando eu ia lá sobre futebol. Isso. E tu me falava da tua vontade de narrar futebol. Tu era narrador de rodeio e falava da vontade de narrar futebol. E eu não tinha nada de vontade. Zero vontade de narrar. Eu sempre gostei da reportagem de campo, de pista, enfim, cada um chama de um jeito, né, no rádio. E o rádio é legal porque o narrador do rádio é a imagem do ouvinte. Claro. O cara tá analisando, né, imaginando o jogo. Tu tá andando de carro e o cara veio pela ponta direita, cruzou, fez o gol. O narrador deu a imagem. E o que é o repórter? O replay. Pode ver que o repórter vai dar o detalhe do lance. Ele deu um drible assim, cruzou, o jogador tava na marca do pênalti, deu um passo para trás. O repórter tá dando o detalhe. Claro. E o repórter se envolve com o ambiente do jogo. Então era isso que eu gostava. Amava isso. E aí em 2016 eu tô na Rádio 93, trabalhando na prefeitura, mas fazendo futebol com a 93. E aí o Celito Sequinel era o narrador. Eu, repórter, e ali o Clóvis Scheffer, de São João do Sul, era o comentarista. E aí o Celito vai de candidato a vereador naquele ano. E aí ele tem que sair dos microfones num determinado período, antes da eleição, e tá rolando o campeonato ainda. Aí ele só me diz, é tu que vai narrar. Eu disse, não. Ele, não, é tu que vai narrar. E aí no primeiro jogo, nunca esqueço, primeiro jogo, lá no estádio José Antônio Luquina, no bairro Januário, em Sombrio, eu lá na cabine... E como a gente falou aqui, né, a gente é a imagem de quem tá ouvindo. Claro. Não tinha imagem, era só rádio. Lá na cabine da transmissão, eu tô narrando, o Clóvis, que era comentarista, vira repórter e comentarista no gramado. O jogo vai e tal, e 25 minutos do primeiro tempo, 2 jogadores cabeça com cabeça. Ixi. Cai no gramado, não tem ambulância. Os dois estão ali, os caras seguram, fica, espera e chama a ambulância, e o jogo só vai retomar quando a ambulância vir para tirar um dos jogadores. Sim. Levou 1h20 o primeiro tempo. Narrando e conversando com o Clóvis ali para ele pegar as informações do que estava acontecendo pro rádio. Sim. Minha primeira narração. Poxa, já pegar essa bronca. Pô, tá já não tá acontecendo nada, cara. O jogador tá deitado esperando a ambulância. Claro, é bomba relógio, mas é onde o cara vai ficando talhado? Isso, é onde vai te treinando. Claro. E aí foi, daí ali eu comecei a narrar. E aí não gostava ainda, depois quando começa a fazer por vídeo e tal, tinha um Leandro que narrava, eu tava ali junto com ele, a gente não narrava, só conversava, mas aí quando eu começo com o canal mesmo, com o meu irmão, aí o meu irmão é extremamente tímido, cara. Ele é introspectivo total, assim, pra dentro chega a ser. Tanto que ele se impressiona com ele mesmo na reportagem, nos comentários. Mas não dá pra colocar ele pra narrar, pra ele tomar a iniciativa de falar o que tá acontecendo. E aí eu vou pra narração, começo a fazer e tal, começo a me apegar. Hoje eu gosto. Hoje eu já melhorei bastante, já adaptei muita coisa, aprendi a fazer muita coisa.
a diminuir tom, aumentar tom e tal. Sim. E por tu acompanhar o futebol, tu começa a pegar referências, né? Sim, a narração é uma cachaça, cara. Eu tava dizendo pra ti aqui, cara, lá em casa eu vou assistir o jogo do Grêmio, hoje eu vou passar um pouquinho de raiva, boto o jogo do Grêmio, pá, rádio. Né? Rádio. E eu rodei, às vezes eu tô no YouTube, agora os rodei tudo transmitido pelo YouTube, né? Os canais da sonorização, tem os canais. Cara, eu perco tempo, mas aí não é ver o laçador. Eu quero estudar um narrador. Uhum. Essa é uma coisa que fica, né, cara? E quando tu falou que tu pegou a bronca ali de uma hora parado ali, eu aprendi isso com o Moacir Crescêncio, que hoje mora no Sombrio, grande narrador, o Moacir me ajudou muito. Também. Vai estar presente aqui com a gente na entrevista. Nada contra os narradores que fazem isso, não é isso, mas quando eu comecei, narrei meu primeiro rodeio profissional com 16 anos de idade. Onde tem muitos narradores que estouraram agora com 40 anos, eu 16. E aí o Moacir Crescêncio me levava muito pra fazer descansa a garganta pra ele, né? Ele dava descanso e eu fominha, né? 16 anos, né? Podia largar, eu narrava o dia inteiro, né? Tinha hora que ele tinha que segurar. Não, e aí uma coisa que eu nunca esqueci, porque o Moacir ele tem uma grande vantagem, que ele, além de ser um narrador completo, completo que eu digo é tipo assim, o cara tá narrando, chegou um governador do estado, tem narrador que não consegue, tu pode largar pro cara. Tem uma abertura oficial, pum, larga pro cara. Tem uma gineteada, pode largar pro cara. E uma das coisas dele é o quê? Tá narrando o rodeio, tá naquela sequência, né? Sequência pegada, né? Igual no jogo na rádio. Um boi lá imonou no brete. Deitou, imonou, alguma coisa. Segura o laço. Entendeu? E aí ele segura o laço. Tem muitos narradores que só quando o cara do brete lá diz assim, segura o laço, segura. Muitos narradores já dizem assim, sonoplasta, toca uma moda aí pra nós. Já sonoplasta, bota a música. E o Moacir me ensinou dessa maneira. O Moacir, se o rodeio para 2 horas, ele tem assunto 2 horas. Ele disse assim pra mim, cara, o narrador não é narrar de brete a brete. Ele disse pra mim, não é de brete a brete, cara. A hora que parar, tem que estar preparado, porque não pode ficar aquela coisa no ar parada. Ou tem cara que só, bota a música. O Moacir, o rodeio pode parar 3 horas. Ele tira assunto, não sei de onde. E eu aprendi isso com ele, cara. E eu, graças a Deus. Que ele tem, né? E eu conheço um outro narrador de rodeio, só que de parte artística, que também é assim, que é o Odilon. Bom, o Odilon é ótimo. Eu não sei se o Odilon já narrou laço e tal, mas eu já vi o Odilon de parte artística. E o Odilon tem assunto para 2 dias também, se tu deixar ali falando. Sim. Pode não estar acontecendo nada. Claro. Ele vai brincar, ele vai falar do patrocinador, daqui a pouco ele vai falar de alguma coisa que tem o patrocinador. Sim. E acho que o rádio dá isso, cara. Dá. O rádio dá... O Moacir já foi radialista, né? Isso. Mas a questão do rodeio também, e aí é do perfil do cara ser assim, e se precisa ele tocar. Mas aí no meu setor, basicamente, que é a narração de futebol, o rádio te dá muito isso. O fato de tu não poder deixar o rádio em silêncio, tu não poder contar com música em determinado momento, não poder contar com um companheiro ali no rádio. Na rádio tu vai botar a música, às vezes o boi monou, tu olha pro lado, o cara monou também. E aí agora? Tu vai ter que conversar sozinho. Aí, tu faz pergunta fica e o cara monado, diz, né? Entrevistar criança. E aí o jornalismo me ensinou também, entrevistar criança. Que tu vem e... tu gostou? Uhum. Se tu não souber continuar conversando, tu vai falar muito mais que a criança. Claro. Mas tu consegue arrancar alguma coisa. Sim. Aí se tu ficar achando que a criança vai falar pra ti, esquece. A criança vai dizer, Eu convidei o Luizinho Pereira pra estar aqui. O Luizinho é um baita narrador, né? O Luizinho, cara, é a minha maior referência de narração de futebol no rádio. O Luizinho é um fenômeno. É um narrador espetacular. Luiz Pereira, cara, Ele marcou de vir aqui. Começou de repórter também. Sabe que a foto do Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 91, a foto oficial, que tem lá no estádio, inclusive... tem um cara entrevistando um jogador na foto. Chama-se Luiz Pereira. Ele tá entrevistando o jogador aqui, ó, na ponta da foto. Ele entrevistando o cara, sai na foto. Mas naquela época o repórter entrava em campo. Sim, entrava, né, no CT. Emaranhado de fio e tal. E a foto do time. Mas ele teve narrando o Mundial em Tóquio do Grêmio, não foi? Ele foi, né? Porque ele foi como torcedor. E aí fez a parceria com a 102, se eu não estou enganado, na época. E de lá narrou, não sei se narrou o jogo ou só deu flashes, mas ele teve lá fazendo isso. O Luizinho é um fenômeno. É um fenômeno, craque da narração, uma referência. Pra mim, assim, a gente já teve Cláudio Silva. E sabe uma coisa que tá me preocupando? O Luiz largou a narração, né? E tá aí até hoje. Mas a gente já teve Cláudio Silva, saudades muito dele, que era um cara fora de série, além de
além de um bom profissional. Vozeirão. Nia Djalma, Aham. não sei se tu chegou a conhecer, narrador. Não conheci, mas eu... Ele é de Torres, narrou em Sombrio, morou em Sombrio há muito tempo, também saudoso, também já nos deixou. Então os narradores vão cedo, né? É uma coisa que tá me preocupando. Vão ser, mas assim, ó, e a galera também tem que vir com gente nova, né? Tem que vir. Daqui a pouco também vai ficando... Eu tenho uma dificuldade hoje, assim, às vezes, de procurar e achar um substituto, assim. Já tem um menino se destacando, menino lá do Ermo, 15, 16 anos, eu acho, César Augusto, já narrou pra mim alguns jogos. Óbvio que como todo menino, e assim como também já... Até hoje eu ainda tenho muita coisa pra aprender, pra lapidar. Né? O menino novo, assim, também tem, né? Que lapidar algumas coisas. Mas... Vem aí um fenômeno da narração. O gurizinho show de bom, bola, cara. precisa, né? E conhece do futebol, que é muito importante. Precisa, porque assim, ó, Fabrício, hoje facilita pra ti também, por a tua experiência, a tua vivência no meio do futebol amador, porque tu conhece os caras todo tempo. Uhum. Hoje, por exemplo, se o William vai lá, se eu ir lá, eu vou conseguir narrar, só que não vou conhecer os jogadores, né? Características, Isso, o cara teve. Isso é igual os caras que narram na Grenal ou na Gaúcha, Haroldo de Souza, Pedro Ernesto, Manhago. Os caras estão vivendo o futebol das 7 da manhã à meia-noite. Então eles já conhecem os caras, então tu já tá nesse meio, né? E o amador precisa mais ainda, porque eu acho que tu narrar, tipo, os caras que narram o Grêmio, o Inter, enfim, né? Numa rádio tipo a Grenal ou a Gaúcha, é o Grêmio, o Inter, os jogadores acabam ficando conhecidos, né? E o amador, de repente um time traz um jogador lá do Timbé, o outro traz outro lá de Porto Alegre, o outro traz lá de Florianópolis. É isso. E o amador, ele é mais difícil. E eu gosto de me envolver, sabe? Eu acho que o amador tem essa diferença pro profissional. Tem muita gente que pergunta, né? Por que o amador e não o profissional? Porque às vezes tu monta um estúdio assim, bota uma TV e vai narrar em tubo o jogo do Grêmio ali, abre um canal narrando o jogo do Grêmio, por exemplo, que tu é gremista. Mas a gente tá longe. A gente tá 2 horas de Porto Alegre, da informação, do bastidor. Sim. E o futebol amador te dá isso. Seja pra nós, profissionais trabalhando, seja pro torcedor. Se tu torce pra algum time, tu tem uma empresa daqui a pouco que tem um recurso ali pra ajudar a contratar um cara. Tu fez parte daquilo ali. Termina o jogo, tu vai conversar com o treinador, podia ter feito isso, aquilo. Sim. Vai lá com o cara o jogador que fez o gol, golaço que tu fez, né? O profissional não te dá isso. Sim. O amador te dá envolvimento. E eu gosto mais ainda de me envolver. O jornalismo, eticamente, ele te coloca numa... ele não te deixa ser amigo de quem pode ser reportagem, né? Então, o jornalismo, inclusive no futebol profissional, o repórter, o jornalista lá da Globo, do Sport TV, ele não pode ter relação com o jogador. O comentarista. Hoje já tá mais, mas antigamente num jornalismo assim, especialmente de muita ética, não pode, porque tu precisa comentar daquele cara. Sim. Daqui a pouco tu precisa fazer uma reportagem de uma coisa errada que ele fez, do envolvimento que ele teve com um esquema, com apostadores que fizeram o envolvimento. E aí como é que tu vai falar do teu amigo? Então o jornalismo te dá, nessa questão ética, te limita isso. Mas eu sempre gostei desse envolvimento. De ter relação com o cara e tal, e eu mantenho um respeito. Eu acho que num nível de futebol, mesmo que a gente transmite, mas principalmente pro futebol profissional, às vezes me incomoda, inclusive, comentaristas e repórteres, porque não tem nada de problema tu como torcedor do Grêmio, ou um torcedor do Inter, chegar e dizer, aquele jogador é ruim. Sim. Mas o cara com o microfone na mão, cara, detona. Dizer que o cara não presta, que o cara é ruim, eu acho o Gemerson horrível também, mas ele não chegou lá ruim. Ele tá num momento ruim, não sei o que é. Mas senão ele nem chegava naquele nível. Não tem como, cara. É muita gente no Brasil tentando. Então o cara não é ruim. Eu acho falta de respeito. O Renato dava as entrevistas, falava isso, eles achavam ruim. Porque o Renato falava pro cara, pro jornalista, e eles nunca entendiam, achavam que era ameaça. Mas o Renato dizia, e se chegarem na escola do teu filho, dizendo que tu não presta, e fazendo ameaça pro teu filho e pra ti? E o cara achava que o Renato tava ameaçando ele. Não interpretava direito. O Renato queria dizer que aquilo que o cara falava tinha poder. Porque o jogador é humano, tem filho, vai levar o filho na escola. O filho chega na escola, teu pai não sei o que, daqui a pouco bate no menino também. A vida do cara vai embora. É isso mesmo. E eu tenho esse respeito também no amador. Jamais com o microfone na mão, em off já, em conversa e bate-papo. Mas com o microfone na mão, chamei um jogador de ruim. Jamais. Porque eu acho que ele pode estar num dia ruim, num mau momento, mas precisa respeitar o humano que está ali. Claro, eu escutei, Fabrício, eu escutei do
o Galvão Bueno, né? Com toda a história, né? Teve um jogador que... O cara falou o nome do jogador, que ele não cruza com o Galvão, não passa, porque ele estava na seleção. É o Zinho, né? Na Copa do Mundo de 94. Zinho, ele disse que o cara não servia pra vestir a camisa e tal. E a família tava toda assistindo, né? Isso. Pô, o cara que tem uma bagagem, né? O Galvão Bueno, e no né? documentário do Galvão é que ele pede pra conversar com o Zinho pra Sim. pedir desculpas. Porque eles não tinham mais relação nenhuma. Não Sim. havia mais nenhum nível de conversa do Zinho com o Galvão. E o Zinho recebe ele e fala: Sim. a tua sorte que meu pai não tá vivo. É. Tudo bem, tá. Porque isso aqui é uma arma. E o pai dele, cara, não queria ver o Galvão nem pintado de ouro na frente. Assim, mas o pai dele isso aqui é uma arma. E só tu tem. Claro. O jogador não tem pra ficar falando o tempo inteiro. Não. E se tu fala, e assim como o jogador tem 30 bolas pra dar passe no jogo ou mais, Sim. vai errar 2, 3, tu vai ter o microfone todo dia, tu vai falar besteira. Sim. Não adianta tu achar que tu vai acertar sempre. Sim. Tem hora que tu vai errar, que tu vai ter que pedir desculpa, Claro. que tu vai, opa, peraí, não era por aí o caminho Claro. e tal, e depois tu vai ter que falar. Claro. Eu acho que isso também, tu tem que ter essa consciência também. Não, e uma coisa que tu falou, isso é importante ali, às vezes a gente veja no YouTube e no Instagram, hoje tem muito canal dos identificados, né? De Grêmio, de Inter, né? O Baldasso, isso. tem o Farid, o Farid vai à loucura, aquele homem. E fala coisa que eu acho que é uma baita do besterol também. Que besterol. Os caras falam muito besterol, cara. Uma barbaridade. Entendeu? O Baldasso lá, até que é um cara... O Bagé, eles Vou te têm falar um negócio, cara. O Baldasso, ele é o melhor analista tático de futebol que existe no Rio Grande do Sul. Eu assisto bastante ele. Só que ele vestiu o personagem Sim. porque ele ficou milionário, né? Claro. Ganhando muito Claro. dinheiro com o YouTube, com patrocinadores ali no Rio Grande do Sul. E aí vieram uns na onda. E o Farid, pra mim, cara, com todo respeito, o Farid, ele virou um abobado na Virou internet, abobado, caçador abobado. de like e tal, de clique. Fica louco, cara. Que só é assistido pelos outros. Os gremistas não gostam. Não. Ele vira chacota e tal. E vou te falar um negócio, tá? Pro Baldasso, o coração de Colorado pode até doer. Mas uma eliminação hoje do Inter pro Bahia, por exemplo, Sim. faz o Baldasso ganhar mais dinheiro do que a classificação. É. Vai dar 70 mil, 100 mil Vai. gremistas assistindo a live dele, Vai. fazendo pix Vai. pra cornetear. Vai, porque o gremista que vai assistir, né? A crise gera conteúdo e gera Isso, dinheiro pros isso, identificados. E tu tá certíssimo, porque eu tava assistindo, eu abri os comentários numa certa fala do Farid ali, num vídeo, era só Colorado corneteando. Isso. só Aí tu vai pra cornetear. É. Porque daí o torcedor já tá chateado, nem vai mais pra lá. Sim. Nem sim, vai assistir. Sim, não vai. E já o adversário vai. Claro. Aponta o dedo, corneteia e tal. E aí ele tem engajamento mais com derrota. Financeiramente pra ele é melhor a crise do que a vitória. Sim. Ô Fabrício, e mudando um pouquinho ali, eu tava vendo teu canal, acompanhando ali, mas tu revolucionou, né, no futebol amador, né? Tu colocou ali o mercado da bola e tal. Cara, sucesso total, né, cara? Lembra que eu te falei aqui do meu sonho do jornalismo esportivo. Pô, cara, então o que matou eu a fiz? pau. Eu profissionalizei a comunicação do amador. E foi isso que fez o canal estourar. Sim. Sem dúvida nenhuma. O Instagram com a bomba. Sim. Eu solto ali, ó, bomba, fica. Cara, gera uma repercussão geral. Gera. Aí o cara já comenta, já bota no grupo, tem bomba no canal do Fabrício, os times repercutem. E aí o que aconteceu? O jogador virou minha fonte. No profissional tem pouco isso, mas o jogador virou minha fonte. O dirigente que contrata virou minha fonte. O cara que foi na pelada de segunda-feira, tava no churrasco, numa mesa. Na outra mesa tinha ou 2 jogadores ou 2 dirigentes conversando. Sim. Fechei com tal time. O cara vai lá no meu direct. Já aconteceu, tá? Ó, hoje na pelada aqui, o jogador tal disse que fechou. Eu, então vou lá confirmar. Aí eu vou pras fontes pra confirmar. Ele, é verdade, tá. Pô, solta a notícia. Às vezes o dirigente, como é que tu sabe disso? Não sei o quê. Cara, tem vezes que o cara fecha aqui no WhatsApp a conversa, ó, fechei com o testa aqui que de Santa Rosa, Independente. Fechou com ele, o cara fecha a conversa dele no WhatsApp, abre comigo, ó, fechei com o Independente na Santa Rosa. Eu solto ele, pô, acabei de fechar com o cara, como é que tu faz? Daí eu brinco que eu grampeei todos os celulares dos dirigentes. E não revelo minhas fontes também, porque senão o cara perde as fontes. E assim, mas cara, isso tu revolucionou, foi porque tu profissionalizou. É o que tu falou. Essa era a ideia. Né, cara? Porque assim, além de dar visibilidade também pro futebol amador,
credibilidade e também o pessoal, né, pô, se sente motivado também. Transmissão tem bastante. Transmissão tem bastante. Transmissão no fim de semana, tem transmissão de qualidade também, tem transmissão ruim. Sim. Tem várias transmissões aqui no sul de Santa Catarina, no norte do Rio Grande do Sul, mas fazer o que eu faço durante a semana, não tem. Não. De verdade, não assim, tem. não é nem... Não tem não é nem me achar, é porque não tem é mesmo. Isso aí mesmo. As pessoas têm seu trabalho, fazem outras coisas, Sim. e eu tiro tempo porque Sim. eu decidi viver disso. Sim. Então eu faço isso. Vou buscar informação. E aí tu faz, tu gosta. E eu tava. Até eu comentei com o Wesley, mas quem é que o entrevistado hoje é o Fabrício do canal, eu tinha te falado, porque é importante, porque essa visibilidade do futebol amador da região tem que mostrar, tem que divulgar mesmo. E assim, ó, e o teu canal, cara, foi o jogo da Semi da Santa Rosa foi Vila São Cristóvão e... Teve aqui São Cristóvão e Novo Horizonte. Tá, o jogo foi no Cruzeiro também, foi no Campo do Cruzeiro. Isso. Foi eu assisti. Cara, a imagem, a transmissão, a narração... Hoje é 2K nossa transmissão, que é o máximo, cara, que a tela Sucesso do celular total. aceita, né? Não importa o celular que tu tenha, tu não assiste em 4K, tu assiste o máximo 2K, Sim. que é o 1440p e o nosso é 60 frames, Sim. que dá uma suavidade melhor na imagem e tal. Então a gente conseguiu chegar nisso, assim. Aí fomos o primeiro a fazer isso. Eu até tô querendo fazer um 4K aí em breve, se der certo, mas provavelmente a gente não vai entregar aquele 4K que é o 4K de verdade. Sim. Porque os equipamentos nossos são mais baratos. Eles falam que entregam 4K, mas é diferente. Sim. Não é um super 4K igual o da Globo. Sim. Naquele sábado à noite que tu assiste, é bonito de ver, né? É uma imagem diferente. Mas tô com a ideia de fazer isso também. Mas a gente chegou nesse 1440, que é acima do 1080, e isso já revolucionou também, assim. É uma imagem de muita qualidade. Tu viu a semifinal aqui, se tu tirar pra ver o jogo da final da Copa Sul, lá em Içara, entre Içara e 7 de setembro, que a gente fez com 2 câmeras. A gente botou uma câmera móvel embaixo lá, tinha um cinegrafista com um transmissor sem fio também, né, mandando as imagens lá para nossa cabine, para o nosso computador. Cara, foi sensacional. E aquele vídeo é, hoje, a transmissão ao vivo mais assistida da história do futebol amador de Santa Catarina. Maior do estado. Cara, que show, mas daqui a pouco tu vai estar... que nem tu falou, vai melhorando o equipamento e vai... O negócio é ir lutando por qualidade sempre. Claro. Ô Fabrício, uma pergunta, eu tava acompanhando, tava olhando teu Instagram ali, é uma pergunta que eu tinha que fazer, tava na minha cabeça, não posso esquecer. Tu colocou ali alguma coisa lá do Campeonato de Xangri-Lá. Sim, hoje saiu a notícia da renovação do técnico e do auxiliar. Tá, o nível do futebol amador lá, Xangri-Lá não é tão longe daqui do nosso extremo sul, mas... É melhor que o daqui? É igual? Só para contextualizar, o Xangri-Lá é um time que disputa a Liga Serra-Mar, que é aqui todo o norte do Rio Grande do Sul. O campeonato não é lá, né? Não é o municipal de Xangri-Lá. É o time de lá que disputa a competição aqui, que pega de Osório para baixo, pegando um pedacinho ali do pé da serra e pegando o litoral. Eu fui para lá em 2022 fazer o jogo de volta da semifinal do Mar Azul de Torres, que foi pra semifinal, depois foi pra final. Eu fiz também os 2 jogos da final, ida e volta. Mar Azul campeão. 2023 fiz o campeonato inteiro lá, Mar Azul bicampeão. 2024, quem me contrata pra cobrir, e olha só como é o Rio Grande do Sul, eles pagam nossos custos, o clube. Eu quero que transmita os nossos jogos. Sim. Aí o Xangri-Lá me contrata pra transmitir os jogos deles. A gente faz a primeira fase até as quartas de final do Xangri-Lá. Aí o Xangri-Lá é eliminado, a gente volta a fazer do Mar Azul. O Mar Azul é tricampeão da Liga Serra-Mar. Nos 3 anos que a gente tá lá. Sobre a tua pergunta, é diferente. Eu ainda tenho um sonho. Fazer uma Recopa, uma Supercopa. O campeão da Alarme com o campeão da Liga Serra-Mar. Pra tirar teima. Pra mostrar, porque a mesma curiosidade que tu tem, todo mundo tem. Inclusive nós transmitindo o jogo. A gente já tem uma visão do que é o jogo. Lá, os caras jogam no primeiro semestre, alguns, assim, num nível mais alto, jogam o Campeonato Gaúcho. Por exemplo, o cara que fez 2 gols na final ano passado pelo Mar Azul, Vinícius Charopem, foi jogador do Brasil de Pelotas no Campeonato Gaúcho esse ano. Depois o cara joga, ou vai para algum outro lugar jogar uma divisão de acesso, ou no próprio Rio Grande do Sul. Joga agora até agosto a divisão de acesso. E depois vai para a Liga Serra-Mar. Muitos jogadores profissionais. O nosso é amador.
Tanto que todos os campeonatos regionais de Santa Catarina, eles exigem que tu baixe a carteira. Tu tem que dar baixa na carteira, deixar de ser profissional naquele período e ser federado como atleta amador pelo clube, na Federação Catarinense. Tem esse trâmite todo. Aqui sim, no Rio Grande do Sul não. Lá tu só traz o jogador profissional, identidade e vai pro jogo. Vai pro choque. Eu acho que ele não pode... Não, até pode estar com um contrato em vigor também, não tem problema. E então lá é mais cara de gauchão. Jogo truncado, travado, amarrado. E taticamente ele é mais postado. Porque o cara sabe exatamente o que fazer. Sim. O nosso é mais amador. E isso torna o nosso jogo melhor que o deles visualmente. Aqui tu vê ataque o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Tem pouca cera. Os caras não fazem cera aqui. E aqui o cara tá ganhando 2-0, vai pro ataque, vai pra loucura. É o tempo inteiro procurando gol. Lá, mata-mata. Vai jogar fora de casa. Tu amarra o jogo, cozinha. Estilo Mano Menezes. Isso, cozinha o máximo que dá. Lateral tu leva uma semana pra bater. Tiro de meta, a bola passou lá em cima, o goleiro sente um negócio no cabelo, cai no chão e leva um tempo. É muito profissional ali. Então tem essa diferença. Eu acho que no confronto do melhor time ali com o melhor time daqui, a tendência de dar um placar mínimo em favor do time gaúcho, por causa desse profissionalismo, desse saber se posicionar e tal e fazer. Tendência, hoje dá pra dizer, já achei mais, tá? Mas hoje eu acho que talvez 60, 40, 55, 45, em termos de porcentagem assim, por causa do profissionalismo dos caras. Sim. Mas não dá pra ter certeza, de repente um amador aqui vem e eu tava olhando o Instagram hoje, daí eu vi, não posso esquecer, eu quero perguntar pro Fabrício. E aí, uma coisa, tu fala do profissional e tal, no ano passado que a Vila São Cristóvão trouxe o Aloysio, o Boi Bandido, faltou uma transmissão, né? Faltou, cara. Faltou porque aquele cara o que trouxe gente pro estádio ali do Cruzeiro foi coisa Nós tava transmitindo em Sombrio, cara, e a galera, nós vamos lá, vamos ver pelo teu celular o jogo em Sombrio, e eu não consegui ver nenhum jogo dele aqui. Mas nós estamos indo lá ver o Aloysio Boi Bandido jogar. Faltou, ano passado. Cara, não, o campo do estádio do Cruzeiro, na final, tava abarrotado, não cabia, né, pra ver o cara. O cara numa humildade assim, fora do... o Aloysio tem isso, o Aloysio atende todo mundo, conversa, cara, e tal. Fora do... E eu conversei com ele num campeonato de futebol, e lá fiz uma entrevista com ele, e ele disse que veio para provar para aquelas pessoas que dizem, quero ver se tu vir para amador, se vai ser igual e tal, para ele mostrar que a diferença é muito grande do amador pro profissional de alto nível, né? Sim. Ele é um profissional de Série A, né? Então é diferente. Ele é diferente. Como é que tá meu videomaker aí, o nosso tempo? Ô Fabrício, olha só, nós temos, que nem eu te falei aqui, nos bastidores aqui, nós estamos iniciando nosso podcast, como tu iniciou o teu canal e hoje está bombando, né? E a gente não estende o podcast como a gente veja dos outros de 2 horas, 2 horas daí e os meia. caras famosos, né? Daí Não, mas ó, se nós tocar aqui, nós falamos 2 horas, né? Falamos, o teu programa ontem foi 1h30. Só eu e o João debatendo o campeonato. Sim, eu assisti quase todo. Eu já fiz de 2 horas e pouco o jogador. Eu já assisti quase todo. Ontem eu assisti quase todo, deu 1h30. E aí a gente sempre, o que é, que teve aqui o gaiteiro do Tia Barbaridade, o Thiago, estava conversando, nós temos que deixar um gostinho de quero mais. Legal. Não adianta o Fabrício vir aqui contar tudo e nós falar de tudo, porque depois, daqui 2, 3 meses, pode voltar aqui, depois da final... Aí tu não pergunta como eu comecei, por favor. Daí nós seguimos pra frente. Eu não contar mais essa história. Hein, Fabrício? Brincadeira, quem tá vendo só agora, né? Puxa lá no começo. Claro, e ô Fabrício, e aí depois, na hora de terminar o Campeonato Sombrio, tu volta aqui. Nós também, futuramente, queremos começar a transmitir ao vivo, né? O podcast, né? Esperar ter uma gordurinha aí, pra depois a gente começar. Isso, A gente começa a gravar, então toda quinta-feira vai ao ar e a gente tá muito contente pelo nosso início aí, né? E te agradecer por tu ter dado essa moral e ter vindo aqui, pra gente tá iniciando, é muito bom. Né? Um cara amigo e tá estourado aí na internet, Instagram e YouTube. Já me inscrevi lá no teu, no teu canal. É importante. Né? E assim, a gente deixa tá tentando levar 40 minutos, 1 hora, pra deixar sempre aquele... Legal. Né? O Thiago que teve aqui, do Tia Valhade, dava 5 horas, não deixasse, né? O cara passou por... Banda gaúcha por tudo aí, tem história pra caramba. Eu disse, não, cara, vamos segurar aí pra te
tem um retorno, né? Eu porque gosto da latinha, gosto de Mas conversar. eu também, dura mas eu bastante. também. Ele tá aqui, ó. Meu videomaker tá aqui, ó. Chega e tá com câmera no dedo. Eu também gosto da Mas latinha, é né? isso. E é bom, cara, é bom. quando entrevista alguém que conta a história, né? Claro, que daí o cara, a conversa vai fluindo, né, cara? Já Vai tive indo. gente monossilábica, daí é complicado. Tem gente que vai conduzir, né? Mas assim, eu sei que tu é o cara, tu tem a história pelo teu trabalho, né? E aí o cara gosta do microfone, gosta da latinha, como diz tu, aí a conversa vai fluindo mesmo. Eu quero né? te desafiar pra ir narrar um jogo de futebol no canal. Eu vou. Bora, a hora que tiver numa fase final tu ali. esteja junto, né? Porque Não, o cara vamos lá, tem, assim, eu a vou. gente, O por desafio exemplo, tá aceito. final do Campeonato Municipal de Sombrio, são 3 divisões. De Então. repente tu vai de manhã e narra uma das duas Claro. lá, enfim. Claro. E vai lá e fala. Eu Claro. tenho curiosidade. Uma vez eu te vi narrando, não lembro exatamente o que. E eu pensei, ó, as características de cada coisa que o cara narra, né? Isso. O rodeio tem tu tá o tempo Isso, inteiro. Tu busca, né? É. E daí tu repete muito, né? Isso, eu vi isso assim, né? Provavelmente eu, se for no futebol, não vou ter uma mania do futebol que no rodeio não tem, que tu vai reparar. Tu tem que tirar essa. Pra mudar o gosto, tu tem que. Pra mudar a narração, a modalidade, tu tem que perder alguns vícios, né? Porque o rodeio, o cara saiu laçando aqui, ele vai chegar no final. Então é meio que a mesa batida, né? Uhum. Tu tem outras, faz outra a linguagem, uma fílula daqui, outra dali, mas é mais batido. O futebol, a diferença é o quê? O cara toca a bola aqui, mas sempre não toca a bola no mesmo lugar, né? Já leva um carrinho, já leva uma falta, uma puxão de camisa. Ninguém tá de cavalo pra arrancar até a trave, né? Isso aí. Então, mas o desafio tá aceito. Beleza, vamos lá, eu vou. Ô, Fabrício, então, pra encerrar, eu quero que tu deixa aí teu recado aí pra galera aí, do pessoal do futebol amador e todos que estão assistindo o nosso Prosa do Sul. Te agradecer pelo convite, a moral quem me deu foi tu. Imagina, no começo, me convidar pra vir aqui contar a minha história. Tem uma coisa que eu estranho ainda, sabe? Quando as pessoas pedem, pra eu ser entrevistado, ainda é diferente pra mim. Não sei se pra ti já teve essa sensação também, mas pra mim, porque eu sou acostumado a entrevistar, a narrar, contar a história. E a estrela é quem tá do outro lado, né? Então é diferente pra mim estar do outro lado do balcão ainda. Ainda assim... Porque o cara que narra, o cara é um contador de história, né? Isso. É isso. E tu tem que entender que tu nunca é a estrela, né? Que a estrela tá do lado de lá. Claro. E então, às vezes, eu ainda tenho a dificuldade de me ver assim como um entrevistado, como contar a minha própria história. Sim. Mas enfim, já tenho alguma coisa pra contar. Te agradeço por ter me convidado aqui pra vir. Agradecer a todos aí que acompanharam, pedir pra se inscrever no canal, falta pouquinho pra gente chegar a 10 mil, quem sabe a gente consegue. Claro. Segue a gente no Instagram também tem site, tudo que tu procurar, canal do Fabrício, tu vai encontrar. Inclusive estamos pra registrar a marca já nos próximos dias aí, ela deve estar registrada. Aí nós já vamos deixar aqui também, já agendado pra ter um retorno teu aqui. Vamos lá, claro. Estaremos aí. Vem tu e teu irmão, né? Isso, também é legal. Isso, traz ele legal. E o desafio tá aceito pra uma hora eu ir lá numa divisão. Então. Fazer uma narração lá. Beleza, então. Um pouquinho, vamos testar, né? Vamos ver se vai dar. Eu já pensou, o cara lança a bola confirma a bandeira dele lá, se é boa. Aí o cara levanta a bandeira, o que se fala no rodeio? É boa ou branca? É vermelha ou branca, né? A branca errou. Não, errou a armada. Errou a armada. Hoje não tem mais bandeira, né? Hoje o retorno do juiz pro narrador é um ponto, né? O juiz só fala boa, ruim, é isso. A bandeira não existe mais, né? O juiz ele tem um ponto, manda um ponto. A gente já tá com o tempo estourado, mas é a questão da dificuldade de tu enxergar o laço pegando no... Sim, o juiz fica focado lá. Mas o narrador, onde ele tá e ele consegue ver direitinho se pegou ou não? Não, depende do juiz. Quem passa é o juiz. Tá. O que acontece hoje? Antes agora tá modernizando, né? Mas vinha planilha, né? O laçador lá se inscrevia, vinha pro narrador e uma pro juiz, né? O juiz ia lá, boa, branca, e tu botava o xizinho ou bolinha, mas, chamou os classificados. O cara chega, eu não tô classificado, eu tô classificado, mas meu nome não tá aí. Reclama com o juiz, quem manda lá é o juiz. Hoje, agora já tem o pessoal do sistema online, né? Tudo computadorizado. Tudo, tu tá narrando aqui na tela tá lendo aqui o nome dos laçadores na tela do computador, e o juiz diz lá o boa ou branca, ou ruim ou boa, só que tu não precisa marcar mais.
Ah, tu só terminou ali, agora tu só clica, sobe os classificados já Então a automático. impressão que eu tinha realmente é fato. Tu mal enxerga o laço Ah, na guarda não, do boi lá. não, é dificilmente. Tem rodeios que a cabine de narração é lá nos 100 metros, né? Lá onde é o limite pra te atirar a armada, né? O laço. A iluminação precisa ser muito boa também. Né? Aí tem rodeios que a cabine de narração é lá, junto com o juiz. Tá. Tipo o maquiné, agora eu não sei, mas o maquiné ela é junto com o juiz. Então daí tu também vi, mas tu não pode estar focando muito, porque tu tem que estar cuidando lá na boca do brete, né? Tem que acelerar é o laçador, né? Porque hoje o rodeio tá uma loucura, vira Já 24 sai um horas. atrás do outro, é Claro, isso? nas antigas aí, o rodeio parava 10 horas da noite e encerrava. A premiação, quando era uma moto, era um absurdo. Pô, hoje o rodeio é 24 horas. O rodeio do Caverá, eu e o Éder Rodrigues empreitamos para narrar só à noite. Tinha os narradores do dia e nós da noite. Nós assumíamos às 7 da noite e às 7 da manhã. 24 horas, se tu não acelerar, bicho, não Que vai. loucura. Fabrício, mais uma vez, obrigado, cara, pela tua presença. Fica aqui também, já marcar uma agenda pro teu retorno aqui, teu mano, para nós bater mais um papo. Beleza. De repente, depois da final do Sombrio, do Sombriense. E, gente, vai ficando aqui o nosso abraço, nosso carinho a todos vocês aí, os nossos parceiros comerciais também, o nosso muito obrigado. E também, né, convidar você para seguir a gente lá no Instagram, no Prosa do Sul Podcast, lá onde vai os cortes também das nossas entrevistas, e também lá no YouTube, no Prosa do Sul, também se inscrever no canal lá, ativar o sininho, receber as notificações, nos dar essa moral lá, né? E a gente vai trazendo aqui vários convidados, vai ter muita prosa boa, né? O pessoal da nossa, não só do extremo sul catarinense, mas também norte do Rio Grande do Sul e todo o sul do Brasil, nós vamos trazer aqui para contar as histórias, empreendedorismo, cultura, vai rolar de tudo aqui no Prosa do Sul. Gente, muito obrigado, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!